O dia que eu corri atrás da ex do meu namorado. Corri atrás dela na rua. Me arrependo? Não. Inclusive, eu acho que qualquer pessoa com uma sanidade faria a mesma coisa que eu fiz, né? Eu tenho um justificativo, vou contextualizar aqui pra vocês. Então, eu conheci um menino, né? E esse menino tinha terminado o relacionamento dele recentemente. E segundo ele já tinha superado, eles tinham terminado numa boa, porque não tava dando mais certo, mas eles eram muito maduros, que o relacionamento deles foi ótimo. Me contou toda essa historinha pra poder dormir. Por quê? A gente começou a ficar, ele me contou que tinha terminado esse relacionamento recentemente, e eu fiquei assim, ó. Porque eu não tinha ex. Não tinha ex, gente. Entendeu? Eu tava livre, leve, solta, feliz da vida. Comecei a sair com ele, gostei dele e tal. Não sei, a gente tava saindo várias vezes, vários meses, até que ele meteu dessa pra mim. Aí eu já fiquei um pouco preocupada. Aí eu falei assim, não, tranquilo. Vou ver aqui qual é a dele. Ele me contou essa historinha pra boi dormir. Eu acreditei, sonsa. Fui sonsa. Errei, fui moleca. Acreditei no macho que falou pra mim que tinha terminado tranquilo com a ex e que tava tudo dando certo. Porque, gente, é aquela velha história. Não é que não pode existir, né? Pode acontecer de você terminar um relacionamento saudavelmente, tá tudo bem pra todo mundo, e eles viverem em paz. Só que o que eu acreditei, que eu achei que foi burrice, é que ele falou pra mim que ele estava pronto, apto pra um novo relacionamento. E que ele queria esse relacionamento comigo, quando ele reparou que a gente já tava ficando um tempinho, já tinha muito tempo já. Aí, beleza, a gente começou a ficar, começamos a sair, ele me pediu um namoro e eu aceitei. Tinha mais ou menos um mês que eu tava ficando com ele. Eu aceitei namorar com ele, sendo que ele tinha terminado com a namorada dele recentemente. Tipo, parece que tinha terminado 2 meses. 2 meses você supera um término ao ponto de começar outro relacionamento? Não. Mas eu fiz o quê? Acreditei no meu potencial. Beleza. A gente começou a namorar, um belo dia ele me chamou pra poder ir no cinema, eu fui com ele, fomos no cinema, passamos ali o dia no shopping, e na parte da tarde, a gente foi mais ou menos cedo assim pra voltar mais cedo, que eu morava um pouquinho longe. Na parte da tarde, ele falou, amor, tem uma loja de móveis do lado de fora do shopping e eu quero passar lá. Vamos sair do shopping e vamos passar lá. Eu falei, tranquilo. Gente, era tipo assim, de tarde, um movimento do caramba, todo mundo na rua. Saímos do shopping, eu e ele de mãozinha dada, e fomos na loja. Quando a gente estava chegando na loja, eu vi a ex dele vindo assim, ó, na nossa direção. Eu sabia quem era, porque obviamente já tinha feito o que toda mulher madura fazia, stalkeado tudo pra saber pelo menos quem era, ter uma informação. Quando ela veio, ela passou e falou não sei o que no ouvido dele. Eu não entendi o que ela falou. Ela falou no ouvido dele e saiu rindo. Eu só dei um grito e falei, é o quê? Repete. Gente, ela saiu correndo. Ela saiu correndo. Aí ela achou que eu não seria doida o suficiente pra correr atrás dela, só que eu era. Eu saí correndo atrás dela e peguei ela. E, gente, você não tem noção. Quando eu falei, como é que é, repete, ela olhou pra minha cara e saiu correndo, porque na cabeça dela, tipo assim, não, essa menina não vai ser doida de correr aqui no meio da rua, na frente de todo mundo, pra poder ver o que eu falei. Eu fui doida, eu era doida, amor, eu era doida, porque eu acreditava no meu potencial, mas eu também não era tão otária assim. Eu saí correndo atrás dela, e aí ficou os 3 malucos correndo, ela correndo, eu correndo atrás dela, e o meu namorado, meu vulgo ex dela, correndo atrás de nós duas, pedindo pra eu parar de correr. Que não sei o que tava fazendo escândalo na rua. Aí você imagina, sabe, todo mundo correndo. Eu correndo, ela correndo, ele correndo e gritando pra eu parar de ser maluca. Para de ser maluca, volta aqui, olha a vergonha que você tá fazendo passar, que não sei o que. E ele correndo atrás, e a menina correndo atrás. E ela pegou a reta, meu amor, subiu o morrinho, eu subi o morrinho atrás. E a gente correndo, e ela correndo, até que eu consegui pegar ela pelo fio de cabelo. Ela tava correndo, o cabelo dela era grande, tava esvoaçando. Eu consegui pegar ela assim, ó, pelo fiozinho de cabelo e puxei pra trás. Ali, meu amor, ela tava correndo tanto que eu falei, gente, é o Bolt? Só que eu não fico atrás. Por quê? Porque eu corro. Eu tô acostumada a correr, eu já fiz meia maratona. Então ela achou que ela ia correr e que eu não ia correr atrás dela. Corri, ó. Corri, amor, atrás dela. Consegui pegar ela pelos cabelos. O meu namorado tava lá atrás, porque ele já tava fadigado. Coitado, porque ele não tava acostumado a correr, mas eu tava. Ela era desespero, o meu era treino. Ele tava lá atrás, eu só peguei ela pelo cabelo e falei, ó, não vou fazer nada contigo não, fica calma, fica na maciota, só me fala o que tá acontecendo, o que você falou no ouvido dele. Ela assustou, ficou olhando pra minha cara, ela, não, me solta, não me machuca, que não sei o que, não é nada demais não, é besteira, eu só falei pra provocar, que não sei o que. Eu falei, eu quero saber o que tá acontecendo. Nisso, eu segurando no cabelo dela, ele conseguiu chegar, esbaforido, e ele tentou tirar a minha mão do cabelo dela. Solta ela, para com isso, as pessoas estão olhando. Olha o escândalo. Eu falei, só vou soltar quando ela me falar o que tá acontecendo, o que ela falou no seu ouvido. O que ela falou no seu ouvido? Ele, não, ela só fez uma brincadeira. Eu falei, tudo bem. Ela tá falando que fez uma brincadeira, que foi pra provocar, que foi algo engraçado. Conte-me que eu quero rir também, porque tava só os dois rindo. E a jumenta aqui não tava rindo. Eu falei, conta pra mim, meu querido, conta. Aí você imagina, eu segurando o cabelo dela, querendo socar a cara dela, falando, conta pra mim que eu também quero rir, também quero rir. E ela falou, não foi nada demais. Eu falei, olha,
Você não me contar, eu vou te esbufiar aqui. Entendeu? Eu vou te meter a mão na tua face, vou esfregar tua cara no asfalto, vou pegar teu telefone, vou fazer você desbloquear com a cara toda estrupiada pra eu poder ver se tem alguma coisa que eu preciso ver. Porque você passou por ele rindo e falou com muita intimidade. Então não tô te entendendo, eu quero saber o que você falou. Em vez dela inventar alguma coisa, né? Que ela podia ter inventado alguma coisa. Fala, não, só chamei ele de lindo pra provocar. Ela ficou com tanto medo que ela viu que ela ia apanhar. E ele tipo assim, fazendo cara de assustado, olhando pra cara dela, tipo, não fala, não fala. Ela virou e falou, ai, quer saber? Eu perguntei pra ele se ele ia dormir lá na minha casa de novo. Eu falei, de novo? Não, calma aí, deixa eu ajustar aqui minha audição. Repete, que eu não ouvi. De novo? E aí ela falou, ai, olha só, eu sei que ele te conta uma historinha, ele começou um relacionamento com você pra me provocar, sabe? Mas a gente não terminou bem, a gente fica indo e voltando. Ele dormiu lá na minha casa semana passada toda, todos os dias, dormiu lá em casa ontem e continuou mantendo esse relacionamento com você, a banho-maria. Então, assim, não sei por que ele tá fazendo isso, mas ele tá com você só pra me provocar e não sei o que. Se você quer saber, eu vou contar mesmo, eu não tô nem aí, foi isso mesmo, tô com ele tá com você, tá com a gente, virou aquela confusão. Gente, a menina desbrevenhou falar e eu segurando o cabelo dela, chocada, olhando pra cara dela, escutando. Eu dei um murro aqui, então, no meio do nariz dela, que ela caiu, eu já fui pra cima dele. Porque dela eu só queria dar um murro, só pra ela desestabilizar. Eu bati tanto, mas tanto. Apoiou o Mark Tamborim no samba, eu fui embora. Ela me denunciou pelo murro que eu dei. Tô respondendo por tal. Mas é isso, não me arrependo, né? Ela vai me processar, vou pagar uma cesta básica. Tá tudo certo, mas eu descobri, nunca mais eu acredito nessa história de ai, a gente termina numa boa. Terminou numa boa o quê? Tava dormindo na casa da ex. Recebi o convite do pai dos 2 meninos que eu ficava. E eu fui achando que eu ia pegar o pai. Mas não era isso não. Sim, eu estava entre 2 irmãos, mas queria dizer que a culpa não era minha. Primeiramente, que não foi eu que me meti nessa história, foi uma amiga minha que me apresentou e eu não sabia que eram irmãos. Estava tendo época de festa lá na cidade onde a minha amiga morava. E onde eu morava, gente, era mais morto que não sei o quê. Então, os meus pais, muito bonzinhos, né, deixavam eu ir. Na época, eu tava com 18 anos. Ah, mas como assim? Você com 18 anos, seus pais deixavam você ir? Gente, em cidade assim, interior, não é a Deus dará, não. A gente é mais presinha ali. E no meu caso, era assim. Meus pais eram, tipo assim, me criava em pulso firme. Beleza, meus pais deixavam eu ir pra casa dessa minha amiga, confiavam muito nela, se soubessem como ela era, não confiariam, mas confiavam muito nela. Eu fui. Quando eu cheguei lá, não conhecia muita gente dessa cidade, ela morava em cidade grande, tava tendo festa lá, eu fui. E aí ela tava com um amigo, me apresentou esse amigo. Resumidamente, conversei com esse amigo, comecei a ficar com esse amigo que tava ficando com ele. Beleza, fui pra casa dela, nós dormimos e não sei o quê. Vi ele mais 4 dias, eu fiquei lá 2 semanas, vi ele mais 4 dias. Tava ali com o número dele, conversando com ele e não sei o quê. Até que a gente resolveu ir pra outra festa. Nessa outra festa, eu conheci um outro garoto que também conhecia minha amiga, mas não estava com a gente. No dia que eu conheci o primeiro, ele tava com a minha amiga. Quando eu conheci o segundo, ele não estava com a minha amiga. Ele encontrou minha amiga lá, conhecia ela, falou com ela me apresentou. Só que em vez dela chegar pra mim e falar, olha, ele é irmão daquele outro que você ficou. Ela não fez isso. Eu comecei a conversar com o menino, ela distraída com o ficante dele. Quando ela viu, eu estava beijando o outro menino. E ela ficou, tipo assim, quando eu terminei de beijar, ela tava olhando pra minha cara assim, ó, chocada, eu não entendi o porquê. Eu falei, o que foi, amiga? Ela, não, em casa eu te conto. Beleza, fiquei a noite toda ali com aquele menino, ela com o ficante dela também. Ele me passou o contato e eu conversando com os dois. E, gente, eles eram completamente diferentes. Depois eu entendi o porquê. Um era a cara do pai, o outro era a cara da mãe. Eles eram completamente diferentes. Eu nunca passou pela minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, a minha amiga me vira e fala, olha, aquele era irmão daquele. E aí? E o problema? Que eu tava com os dois, tava ficando com os dois, gostei do beijo dos dois, tava conversando com os dois, o papo dos dois era bom. Fiquei entre os irmãos, amor. Incorporei Helena Gilbert e fiquei com os dois, todo mundo amou os dois, eu também posso amar os dois. Conversando, aquele papo vem, voltei pra minha casa, fiquei com o outro irmão mais algumas vezes, voltei pra minha casa. Só que o problema é que os dois continuaram ali em cima de mim, conversando comigo o tempo todo. Até que do nada, eu recebi a mensagem de um homem muito charmoso. Estava eu vivendo a minha vida de City Gay, então, né, com 2 irmãos, sabendo que eles eram irmãos, sabendo que podia dar M. Só que eu pensei, cara, eu moro em outro lugar, entendeu? Se DM, qual é o máximo que eles vão fazer? Me bloquear, entendeu? Isso é o máximo que vai acontecer nessa situação. Crendo eu. Falei, não vai dar muita M. O máximo que vai acontecer é eles conversarem, perceberem que estão ficando com a mesma menina e me bloquear. Não foi isso que aconteceu, não.
Lembrando que eu estava solteira na pista, pronta para negócio. Até porque eu não tava namorando com nenhum dos dois, apesar dos dois estavam ali em si. Sabe quando a pessoa fica, tipo assim, insistindo, entendeu? Incentivando um relacionamento e eu fingindo que não tava vendo nada. Até que eu tava ali na rede vizinha, né? Vivendo a minha vida. Quando do nada eu recebi uma mensagem de um cara muito bonito, mais velho, muito charmoso, falando: Oi, tudo bem? Preciso conversar com você. Como se ele me conhecesse. Só que eu tava achando estranho porque os dois irmãos estavam mais ou menos uns 2 dias sem falar comigo direito. Eu falei, descobriram, deu M. Só que aí, gente, é isso aí. Eu tava pronta pra M que ia dar. Eu falei, já que eles não estão me dando confiança, então vou partir pra esse daqui. Aí respondi ele, oi, tudo bem, não sei o quê. Você me conhece? Posso ajudar em alguma coisa? E aí ele, muito sério, falando, olha, eu preciso muito conversar com você. E eu preciso que você venha até a minha casa. Eu falei, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, eu sou amigo de fulano de tal, que no caso era minha amiga. Aí eu fiquei me perguntando, gente, mas como a minha amiga conhece um cara tão mais velho? Eu achei aquilo muito estranho. E falei que não ia pra casa dele sem conhecer ele, porque, gente, meio sem pé nem cabeça, né? O cara me mandou uma mensagem na rede vizinha, do nada, a conta dele era privada, então eu não conseguia ver quem era. Do nada, o cara vai vir e fala que era pra eu ir na casa dele, que ele precisa conversar. Eu achei isso muito estranho. Só que ele ficou, olha, é importante, eu não vou falar por mensagem, mas é do seu interesse, é algo que te envolve, vou te mandar o endereço, se você tiver interesse, você vem tal dia, tal hora. Gente, passou 2 dias, ele tinha marcado, tipo assim, 3 dias depois. Passou 2 dias e eu tava com aquilo na cabeça, vou, não vou, o que que tá acontecendo? Ele nunca mais me respondeu, eu fiquei mandando mensagem. Eu falei assim, gente, não tenho amor aos meus órgãos. Não tenho. Mandei a foto dele pra minha amiga e falei, cara, quem é esse cara? E aí ela me vira e fala, amiga, ele é o pai dos meninos. E os meninos não estavam me respondendo, então eu tava preocupada com eles. Quando ela falou, é o pai dos meninos, dos 2 irmãos que eu tava ficando, eu falei, deu problema, eu não vou não. Só que aí tava chegando o 3º dia, que foi quando ele marcou, e eu tava muito curiosa pra saber o que tava acontecendo, eles não estavam me respondendo, eu tava, gente, que loucura, o que será que é, sabe? Começou a me dar ali uma curiosidade, um negocinho, cuticutes, que eu queria saber o que tava acontecendo. Sem amor nenhum aos meus órgãos, eu fui pra casa deles. Gente, quando eu cheguei lá, eu juro que eu fui achando, sei lá, que ele queria ficar comigo. Eu não sei o que passou pela minha cabeça, mas eu jurei que eu ia pegar o pai. Por algum motivo, achei o pai bonito, jurei que eu ia pegar o pai. Quando eu cheguei lá, foi eu sem nenhum pingo de amor aos meus órgãos pra poder conhecer sogrito e sogrita. Gente, eu não sei o que eu tava pensando, porque na minha cabeça começou a rolar toda uma fanfic de que eles não sabiam que o pai tava me chamando e que o pai viu a minha foto e gostou de mim e que tava querendo ficar comigo e que ia me propor um relacionamento e não sei o que, me convidou pra casa dele. Na minha cabeça os filhos dele não estariam lá. Era isso que ia acontecer na minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu pegava a minha sanidade, assim, um pouquinho dela e falava, irmã, acho que não é isso que vai acontecer, você tá se precipitando. Deu algum problema. Só que lembra que eu falei pra vocês que eu achava que, qual é o máximo que vai acontecer nessa história? Eles me bloquearem, descobrirem que estão ficando com a mesma pessoa e me bloquearem, porque os dois queriam namorar comigo. Não. Beleza, peguei um Uber, botei o endereço deles e fui, amor. Linda, leve e loura. Tranquilíssima pra poder conhecer o querido, pra saber o que ele queria, achando que os filhos não estavam sabendo que eu tava indo. Cheguei no horário, toquei a campainha. Eu mandei mensagem pra ele avisando que eu ia, mas ele não me respondeu. Toquei a campainha, ele abriu a porta. Gente, que homem bonito, homem mais velho, bonito, elegante. Beleza, quando eu entrei, assim, ele falou, pode entrar e pode passá-la. Estava o meu ficante, número 1, o ficante número 2, que no caso eram irmãos, e a mulher, a mãe deles. Eu pensei, o que é, gente? A gente vai fazer aqui, todo mundo aqui, uma loucurinha? O que é isso? Eu entrei assim, aí ali, toda aquela coisa da fanfic da minha cabeça de que ele tava querendo ficar comigo, entendeu? Ele tava afim de mim, e não sei o quê, foi por água abaixo. Eu falei, realmente, não era o que eu tava pensando que era. Não era. Beleza. Eu fiquei assustado, olhando assim, aí os dois olhando pra minha cara, eu olhando pra cara dos dois, entendendo que eles já sabiam que estavam ficando com a mesma pessoa e que eu tava enrolando os dois. A mulher olhou pra minha cara de cima a baixo, assim, tipo, é isso aí que vocês estão brigando? Beleza, aí o cara veio atrás de mim, que era o pai deles, e falou, olha, eu te chamei aqui pra que possamos conversar, porque tá acontecendo uma coisa na minha casa que nunca aconteceu e eu não vou admitir isso. Meus filhos estão brigando por conta de uma mulher, um caiu na porta
com o outro, não estão se falando, um tá falando que ama você, o outro tá falando que ama também, um tá falando que quer namorar, o outro também, e que você tá querendo namorar com um, e o outro tá falando que tá querendo namorar com o outro. Então, eu peguei a sua rede social, trouxe você aqui hoje, para que você decida com quem você quer ficar, porque eu não vou ficar admitindo isso debaixo do meu teto. Quem você escolher, o outro vai aceitar, nós já conversamos sobre isso, tá tudo certo, mas eu não vou admitir você desestruturar toda a minha família, isso é um absurdo, você ficar enrolando 2 irmãos, isso é muito feio, que não sei o quê. Eu conversei com os dois, tentei fazer os dois desistir de você, mas nenhum dos dois quis, e eu fiquei assim, meu Deus, eu não queria nenhum. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim, ele falou, então a gente trouxe aqui você pra você poder resolver essa situação, parar com esse conflito, porque realmente eles estão brigando. Gente, na hora eu olhei e falei assim, ó, olha, sinto muito, né, acho que vocês entenderam errado, mas eu não tenho que escolher porque eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero namorar agora, tá bom? Foi só um beijinho na boca, vocês não sabem beijar na boca e voltar pra casa, não? Falei, olha, peço desculpa, fiquei com um primeiro, depois eu fiquei com o outro, mas eu não sabia que eles eram irmãos. Descobri depois, mas já tava com os dois, fiquei conversando com os dois, até porque eu nem sabia quando eu ia ver os dois de novo, tá? Não vou escolher ninguém, não quero namorar com ninguém, tava só beijando na boca, mas se tá incomodando, então eu paro de ficar com os dois. Aí começaram lá a discutir, falando que não, que tinha que escolher, os dois, né, no caso que eu tinha que escolher, que achava que eu tava sentindo alguma coisa, que não sei o que. Eu falei, gente, nunca disse que amo ninguém, tá bom? Não quero ninguém. Virei as minhas costas e fui embora. O pai deles não conseguiu o número dos meus pais, ligou pros meus pais e contou tudinho, falando que eu tinha causado discórdia na família deles. Gente, eu fiquei sem poder ir pra casa dessa minha amiga 6 meses por conta dessa situação desses irmãos. Olha, eu me lasquei muito. Eu só queria beijar na boca e ir pra casa. Ainda achei que ia pegar o pai. Quando cheguei lá, achei que todo mundo ia se pegar e no final fui me lascar. Imagina seu namorado terminar com você, botar você pra fora, na frente do seu bairro todo, jogando as tuas coisas pra rua, te xingando de peixinho do mar pra baixo pra não falar outra coisa, entendeu? E aí todo mundo ficar sabendo, virar aquela vergonha e você voltar pra ele. Gente, meu pai foi buscar a minha irmã à base do murro. Murro! Isso aconteceu na minha família. E vocês não têm noção o caos que foi. A minha irmã, ela sempre foi muito pra frente, sabe? E aí ela já tava com uns 25 anos dela, conheceu um candengo que morava ali no nosso bairro. Esse candengo se mudou, né, pra perto da gente, carne nova no pedaço. A menina ficou apaixonada por ele, querida minha irmã. Eu era mais nova na época, devia ter os meus 18 anos. E a minha família, ela sempre foi muito certa, meu pai sempre foi muito trabalhador, sabe? Princípios, coisas assim do tipo, sempre foi muito certa. Minha família nunca teve ali fofocaiada do bairro, nada, beleza. Minha irmã ficou doida nesse menino, começou a conversar com esse menino, começou a namorar com esse menino, não deu 6 meses, tava morando na casa desse menino. Meu pai falou, filha, tá muito cedo, filha, não vai, filha, só namora, filha, você tá terminando a faculdade. Ai, pai, mas é perto de casa, eu quero ir, eu tô apaixonada, que não sei o que. Meu pai falou pra ela, vai, mas saiba que você tem pra onde voltar. Os meus pais sempre foram uns pais, assim, maravilhosos. Pois bem, ela foi morar com o menino achando que em 6 meses ela já conhecia esse candenguinho dos pés da cabeça, e não é assim, gente. Às vezes você mora com uma pessoa por 10 anos e você realmente não conhece essa pessoa. Às vezes o inimigo dorme do teu lado, na tua cama, e tu não tá sabendo. Mas a minha irmã jurou. Ela jurou e foi morar com o candengo de Jesus. Pois bem, no começo foi tudo certo, tava tudo bem, eles viviam lá em casa, meu pai sempre olhando, meu pai sempre muito amoroso com a gente, tal, sempre olhando, não sei o que. Eu falei pra ela também não ir, que tava muito cedo, mas cismou e foi. Pegou o strapinho de bunda dela e foi morar com o menino. Passou-se um tempo. Depois do começo, que no começo é tudo o quê? Flores, né? É furefação o tempo todo. Ela tava feliz da vida, brilhando em vida. Nossa, só vivia sorrindo aquela mulher. Devia estar furefando marca chuchu na horta. Beleza, até que do nada, um belo dia, era 10 horas da noite, a gente começou a escutar uma gritalhada, uma confusão. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Como era próximo, a gente escutou. Meu pai reconheceu a voz, era quem? Minha irmã, gritando. Minha filha, pensa na confusão. Foi eu, meu pai, minha mãe, tudo de bebidol pra rua. Quando a gente saiu pra rua, a minha irmã tava na calçada catando as roupas dela. O namorado dela botando ela pra fora, 10 horas da noite, xingando ela de tudo quanto é nome. Falando que não aguentava mais ela, que ela não ia ficar pegando no pé dele, que não sei o que ela era um peixinho do mar, que ela era isso, não sei o que era pra sair da casa dele, que a casa dele ele morava sozinho. Gente, quando meu pai chegou lá, o meu pai... Gente, o meu pai virou o cão. Esse menino não apanhou porque ele não saiu de casa. Ele ficou trancado jogando as coisas da minha irmã pela janela. E meu pai falando, você joga tudo, que se eu tiver que entrar pra poder pegar, ó, eu vou fazer uma besteira. Beleza, foi aquela confusão, todo mundo ficou sabendo, o bairro todo ficou sabendo. Ele botou ela abaixo de uma gilete, amor, abaixo da sola do sapato dele. Virou aquela confusão, aquela fofocaiada. Ficou ali, ó, mó tempão naquela fofocaiada danada. E a minha família quieta, meu pai segurando, tá tudo certo, cuidando da minha irmã, que tava muito mal, muito triste. Não deu um mês.
Um mês que ela voltou pra dentro de casa, meu pai e minha mãe cuidando, pagando terapia, que ela teve que começar a fazer terapia, porque foi a decepção da vida dela, o Jurandir, botar ela pra fora. Ela nunca falou o porquê. Ela falou que foi desentendimento, que ele se estressou e eles brigaram. Meu pai queria saber se ele já tinha tocado nela, tinha batido nela, coisa assim, que meu pai ia fazer ele de arrasta, gentilmente. Entendeu? Meu pai virou um bicho. Só que não, ela falando que não, que ela só queria ficar bem, se cuidar. E meu pai começou pagando terapia, levando pra terapia, pagando remedinho porque deu depressão. Um mês, ela deu depressão, gente. Beleza, um belo dia, chega meu pai do trabalho, passou na padaria pra poder comprar pão. A padaria ficava em frente, basicamente, na casa dele. E aí meu pai escutou uma fofoquinha de que tinha visto ela entrando na casa dele. Meu pai chegou, largou o pão e tudo. Chegou lá em casa e falou assim, cadê tua irmã? Eu falei, não sei. Minha mãe perguntou pra minha mãe, cadê tua filha? Não sei. Meu pai saiu de casa quente, bateu lá na porta dele, a bonita não abre a porta. Gente, meu pai foi dando murro nas costas da minha irmã, da casa do menino até lá em casa. Você não vai voltar pra ele porque eu não criei filha safada. Você foi botado pra fora igual uma cachorra. Nem eu, que sou seu pai, te trato desse jeito. Não grito com você, não toco com você, pra você ficar levando esculacho de macho. E aí, amor, foi outra confusão no bairro todo. Todo mundo escutou meu pai arrastando a minha irmã pelos cabelos, dando murro nas costas. Da primeira vez que ele botou a mão nela. Ele falou, se for pra esculachar, quem vai te esculachar sou eu, que sou seu pai. Que eu crio você a danoninho. Trato você que nem a pão de ló, levando pra terapia, dando remédio pra você voltar pra ele. Não vai voltar. Aí meu pai virou pra ele e falou, ó, se muda. Que se você chegar perto da minha filha, você vai de arrasto. Eu acho melhor você se mudar daqui. Eu não quero ver tua cara. O menino ficou com tanto medo do meu pai deu nele também. Queria falar nada não, mas meu pai deu nele também. O menino ficou com tanto medo do meu pai que ele se mudou, ele foi embora lá da casa. Depois a gente só viu o caminhão de mudança chegando pra poder levar as roupas, as coisas. A minha irmã não teve o que fazer, né? Não voltou pra ele. Ela disse que tinha sido só uma recaída. Meu pai não aceitou. Eles não voltaram. Aí é isso, gente. Minha irmã tá lá, em casa, terminou a faculdade. Tá trabalhando, tá bem, graças a Deus, mas apanhou bastante do meu pai. Se você teve uma boa experiência perdendo o lacre da chavasca, eu tenho inveja de você. Vou te contar do dia que eu perdi a minha virgindade e o macho falou que eu não era virgem não e quis me humilhar. Eu conheci esse estrume através de uma amiga minha, eu trabalhava com ela, e aí um dia ela marcou de ir no shopping com mais 3 amigos dela. Eu olhei o mais feio, falei, é isso que eu quero pra minha vida. Belezox. Fiquei com ele, a gente começou a conversar e tal. Eis que eu começo a matar a aula pra ir pra casa dele. Mas, detalhe pequeno também, gente, coisa pouca. Que a casa dele ficava a 2h30 da minha casa. Eu fazia esse trajeto todo dia pra encontrar com o feio. Ah, não. Teve um dia que ele falou, ó, faz o seguinte, vamos no shopping. Eu quero ter um date com você. Falei, ai, gente, ele é muito romântico. Fica até sem graça. Daí ele falou que ia me levar no shopping, de boas. Tranquilo, gente. A gente era mais novo. Então, assim, não tinha questão do budget. Porém, chegando lá, ele falou assim, você se importa se a gente ficar no estacionamento do shopping? Porque eu tô sem grana, sabe? Tipo... E me chamou por quê? Só que, gente, uma mulher apaixonada é uma mulher apaixonada, você sabe. Falei, não esquenta com isso, meu. Não. Tipo assim, eu nem me importo com essas coisas, sabe, Mar? Era Marcos o nome dele. E você pode reparar, todas as mulheres que vão pra esse caminho do não, vamos rachar a conta, não, pra mim tá de boa, não, vamos ficar na pracinha mesmo, não, humildade sempre, são as que mais toma no tops. Beleza, tamo lá no estacionamento, de boas, papo vai, papo vem, uma beijoca ali, uma beijoca aqui, até que ele fala o seguinte, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia ir pra minha casa, porque meu pai tá com depressão, então ele nem vai ver a gente chegando. Eu fui. E eu fui. Chegamos lá na casa dele, o velho tava dormindo, a gente subiu pro quarto, tudo nos conformes. Sentei na cama. Na hora que eu sentei na cama, esse homem parecia um obsessor em cima de mim. Eu sentei na cama, ele já veio pra cima de mim e falou assim, você é virgem mesmo, né? Sou sim. Gente, esse homem, ele não ficou satisfeito que eu falei que eu era virgem. Ele me fez jurar que eu era virgem. Ele me fez jurar. E eu jurei. Não, vamos seguindo daqui. Beleza! Fomos pro rala e pro rola, né? Menina, uma secura. Ai, tão seco. Horrível! Também não vou entrar aqui em detalhes contigo, né? Tipo, apesar da gente ser íntima, tá, amigas? Mas assim, tem coisa que eu fico um pouco tímida. Resumindo, foi terrível. E apesar de ter sido horrível, essa nem foi a pior parte. Vamos lá? Beleza, acabou, né?
os atos em si. E daí eu vi esse homem fazendo assim, ó, pra mim. Aí ele olhou pra minha cara e falou: mentirosa, você tá mentindo. Falei: opa! Eu achei que geralmente depois desse tipo de atos vinha te amo, de repente você gostou. E eu falei pra ele: perdão? Aí ele falou: não, você tá mentindo, você não é virgem, não saiu sangue. Até aí, tudo bem. Ele ficou falando que eu era mentirosa, que eu não era virgem, que eu menti pra ele. Aí eu comecei a chorar, né? Tipo, desculpa. Aí beleza, tá, sei que lá, a gente foi tomar banho. Quando eu fui tomar banho, desceu, né? E aí ele pediu desculpa. Ele falou: putz, errei. Acaba que ela era virgem sim, acabei errando. Beleza! Tranquilo, até aí tudo bem. Tomamos banho na moralzinha. E aí quando a gente voltou pro quarto, ele falou assim pra mim: então, Jó, agora que eu tirei sua virgindade, eu tenho que olhar seu celular pra ver se a gente pode ter algo sério e tal. Gente, tem isso agora? Protocolo? E adivinha o que eu fiz? Peguei o meu smart e dei pra ele ver. Ai, ai, ai. Quando ele pegou meu celular, gente, não tinha nada demais. Não tinha nada demais no meu celular, tá? Senão eu não teria dado também, não era tão otário assim, não. Ele pegou meu celular e sei lá o que ele viu, que ele começou a me xingar. Ele só não me chamou de santa, mas foi de rapariga pra baixo. Lembrando, tudo isso na minha primeira experiência dos atos mais libidinosos. Que terror, que terror. Até aí, tudo bem. Eu comecei a chorar e falei: gente, não dá pra mim. Fui embora chorando e tava chovendo. Mulheres, esse homem foi atrás de mim. E aí, quando eu vi que ele tava vendo, eu falei: se arrependeu. Tipo, gente, às vezes ele só tava meio confusinho, tipo, acabou falando coisas a mais. Sabe o que ele foi falar pra mim no ponto de ônibus? Jó, me desculpa, mas assim, eu só agi daquele jeito, eu só fui grosso e agressivo porque você tava sendo puta. Gente, peraí, eu acho que eu não tô... Sem brincadeira nenhuma. Ele olhou na minha cara e falou que eu provoquei ele, que ele só tava agindo daquele jeito que eu tava agindo igual uma puta. E pra fechar com chave de ouro, ele olhou no fundo dos meus olhos, minhas pupilas, e falou: mas Jó, relaxa, eu te perdoo. Esse aí era mestre, viu? No final das contas, eu tava pedindo desculpa pra ele. Ele me xingando e eu pedindo desculpa. Mas calma que vai piorar. Até então, tava tudo resolvido, né? Eu tinha pedido desculpa pra ele. Ai, meu Deus do céu, gente. Eu lembro dessa história, me dá uma vergonha interna tão forte. Até então, tava tudo certo. Eu tinha pedido desculpa pra ele, né? Implorado o perdão do grandiosíssimo rei, né? Eu já tinha pedido perdão, então na minha cabeça tava tudo certo, tranquilo. Gente, eu cheguei em casa, tinha um textão desse homem me aloprando, falando que eu não era realmente virgem, que na realidade ele tinha me machucado. Mas, Marcos, mas não tem como, não teria como isso, sabe, assim. Mas, no final, ele pegou e falou assim pra mim: mas calma, Jó, relaxa que eu vou te fazer uma mulher direita. Marcos, taca a bola toda então, é isso que você tá querendo me dizer? Ô pica murcha. Ai, ai. E te digo mais, se você pensa que parou por aí, minha querida, você está enganadíssima. Fiquei com ele ainda por mais 2 anos. A tomando foi muita gaia, não foi pouca não, meu filho. Depois de longos 2 anos tomando muito chifre, muitas humilhações. Mas tipo assim, gente, coisa do cotidiano, né? Do primeiro relacionamento, quem nunca? Chegou um dia que não dava mais, tava vergonhoso já, tava chato. Sabe assim, quando fica chato pra gente? Não dá mais pra defender, você já usou todos os seus argumentos, não dava mais. Aí eu terminei com ele. Gente, isso tem 6 anos, tá? Tem 6 anos. Sabe que essa peste bubônica fala até hoje por aí? Que eu só tô com o meu atual pra atingir ele. Oi? Vê se a autoestima desse homem não é ótima. Mas sabe o que eu acho? Que culpada fui eu. Juro pra ti. Quem mandou eu liberar a perseguida pra qualquer mendigo? Ah, isso aqui é lá, mulheres livres. Vamos dar os nossos periquitos pra quem quisermos. Vamos dar os nossos periquitos pra quem quisermos. Vamos sim. Mas assim, dá uma analisada em quem você tá querendo. De repente, sabe? Te custa tanto. Uma liberada de um periquito te custa tanto. Grande beijo. Eu vou te contar de como eu descobri que a minha melhor amiga estava tendo um caso com o meu marido há 3 anos. Sabe quanto tempo eu tava com ele? 3 anos. Eu comecei a namorar com um enteado de uma moça que trabalhava na pizzaria que eu trabalhava. E assim, ele era um príncipe encantado. E aí, você imagina, eu fiquei com ele num dia, no outro, ele me pediu namoro. Lógico que eu achei que era a sortuda do ano, né, meus amores? Aceitei. Ah, ele me pediu namoro pelo WhatsApp. Eu aceitei. Gente, pra mim,
Não foi empecilho algum, tá? E aí teve um dia que a gente marcou de jantar com um casal de amigos. Um amigo dele, né? E a namorada desse amigo dele. Eis que antes de sair, esse amigo dele me liga e pede pra me encontrar antes do jantar. Já logo disse pra ele, olha, fulano, eu não sou rapariga não, viu? Eu sou mulher fiel, casada. Ele falou, ei, eu não te quero não, mulher. Eu só tenho uma coisa pra te contar que você vai querer saber. Eu falei, oi? E aí eu fui. Chegando lá, o amigo... Gente, repare, o amigo dele me contou que ele já tinha uma namorada há 2 anos. Tipo assim, eu tava namorando com ele já, né? Ele tinha me pedido namoro, então quer dizer... Estamos só no começo. Só começando. Eu fiquei maluca, né? Falei, o quê? Fui lá e confrontei ele. Quando eu confrontei ele, ele falou assim, olha, Jó, eu realmente namoro, mas eu tô muito apaixonada, então eu vou terminar com ela já. Eu vou terminar com ela amanhã e eu te procuro depois. Menina, não é que ele terminou mesmo? Ao invés de eu considerar que ele tinha começado a namorar comigo estando com outra pessoa, gente, também isso aí é uma coisa de um detalhe ou outro que passa, né? Não era nem, assim, coisas pra considerar. Eu só considerei que ele tinha terminado com ela pra ficar comigo, amor. Então, I win. Belezox. Com 1 ano de namoro, a gente foi morar junto. Gente, porque assim, a vida é uma só, né? E se a gente tá loucamente apaixonado, eu não vou perder essa oportunidade que bateu em minha porta. Nossa, mais 1 ano, muito emocionada. Ei! Psh, emocionada não, amor. Intensa. Era um relacionamento gente, tô zoando não, viu? Maravilhoso. Tudo fluía muito bem, a gente tava muito bem. Porém, tinha uma única regra que ele me pedia. E aí eu aceitava, porque tipo assim, cara, ele é tão perfeito. A única coisa que ele tá me pedindo, eu vou falar que não. Não vou, né? Eu não vou ser injusta a esse ponto. E aí, como era uma regrinha boba, tipo assim, nem tchunks, eu super acatava. Gente, ele só me pedia pra não tocar no celular dele. Uma coisa pouca dessa, gente, eu vou negar pra um homem que é tão bom pra mim? Não vou, gente, não vou. Ainda mais, galera, que eu, como uma mulher madura, né, que eu era, eu achava que era realmente uma questão de privacidade. Então, assim, sabe? Eu me coloquei aí nesse pedestal de madurona e falava, gente, apenas a privacidade dele. Seguimos. E outro detalhe pouco também era que ele ia jogar futebol 4 vezes por semana. Ah, sei que lá, Jó, mas aí é muito suspeito, né? Ei! Gente, é questão de saúde, sabe? Ele mesmo me falava que era uma questão de saúde. E ai de mim questionar. Se eu falasse alguma coisa tipo 4 vezes por semana, meu amor, ele falava, nossa, você não quer me ver saudável? Você quer o meu fim? Então assim, galera, pra mim tava super ok. Se o meu maridinho tá cuidando da saúde dele, pra mim tá ótimo, né? Beleza, até aí tranquilão. Acontece que o amigo dele começou a namorar. Só que ele não começou a namorar qualquer pessoa. Ele começou a namorar uma das minhas amigas de infância. Ou seja, gente, que maravilha, né? Que privilégio namorar um homem tão bom que tem um amigo que vai namorar uma das minhas melhores amigas. É o quartetinho, né? O quarteto fantástico. Mal sabia eu que este relacionamento seria o começo do meu fim. E aí acontece que tudo a gente fazia junto. Tipo assim, absolutamente tudo. Até as festas de família do meu marido, ele chamava eles. Até minha sogra já tava assim, meu, Carlos, ninguém aguenta mais, gente. Tipo assim, vamos ter um momento só de família? Ele ficava tipo, ai mãe, tipo, mano, e aí a gente fica fazendo o quê aqui? Tipo, eu vou conversar com quem, se eles não vierem? E eu assim, do lado dele. É verdade, sogrinha, com o que ele vai conversar, né? Tipo... Se eles não vierem, eu vou conversar com quem? Pove, a esposa dele do lado. E aí eles preparavam surpresinhas pra mim, tipo, achava super fofo. Gente, escuta essa história. Meu aniversário, né? E aí, Carlão me manda sair pra curtir e tal. E de noite a gente ia comemorar, pedir uma pizza e tal. Eu falei, beleza. Falei, caramba, meu marido se preocupou comigo mesmo, né? Tipo, ele quer que eu curta a minha individualidade, né? E tudo mais. Beleza, saí pra curtir. Quando eu chego em casa, os dois tinham preparado uma festa surpresa pra mim. E aí eu fiquei super feliz. Tipo, gente, eu até me emocionei no dia. Um pequeno detalhe que acabou também passando batido por mim é que a festa surpresa que eles prepararam pra mim consistia em apenas 2 convidados. Ele e ela. Então eles ficaram o dia inteiro, pensa assim, o dia inteiro preparando uma festança pra mim. Só que a festa era só pra nós 3, tipo, uma coisa bem simples. Mas o dia inteiro eles ficaram, ó, preparando essa festa aí, meu. Só os preparativos. Eis que eu engravido. Gente, essa mulher, ela virou o meu tudo. Ela implorava pra ser madrinha da minha filha. Quando minha filha nasceu, ela foi na minha casa fazer uma faxina pra mim, pra eu chegar e a casa tá limpinha. Ela ia em casa direto me ajudar com todas as coisas possíveis. Ela era meu tudo, ela era tipo assim, anjo do céu. Um anjo do céu que trouxe pra mim. Até aí, gente, belezox, tranquilo. Só que teve um dia, ela chegou em mim e falou assim, Jó,
eu acabei deslizando no meu relacionamento, sabe, amiga? Eu tive um deslize e tal, meu marido não tava dando muita atenção. Me arrependo super, amiga, tipo, eu nem... Nossa, tô até com vergonha de falar aqui. A gente acabou indo no Grande M, eu e um conhecido meu, enfim, acho que você nem conhece, acho que você nem chunks. Mas, por isso que eu nem vou falar o nome dele aqui, amiga, porque acho que você nem vai conhecer. Mas a gente foi no Grande M e lá tinha uma promoção, né? Uma promoção que quem ganhasse ia ganhar uma moto. E eu tô com esse bilhetinho aqui, amiga. Só que, amigas, eu não posso levar pra minha casa, né? Senão ele vai ver. Queria saber se tu pode guardar pra mim, amiga. E daí eu falei pra ela, amiga, sua Lox, não faz isso não, amiga, não seja adúltera não. Mas tá bom, vai. Tá, eu guardo pra ti, tu sabe que eu tô tua irmã, né? Eu sou tua irmã. Adivinha quem era esse homem misterioso que ela foi no Grande M? E me deu a porra do bilhetinho pra eu guardar. Adivinha quem era esse homem que ela foi? Eu vou chegar lá. Pouco tempo depois do aniversário de 1 ano da minha filha, eu tinha feito uma festa pra ela e tal. E aí eu fui entrar no Instagram dela, porque eu tinha feito um Instagram pra ela, pra bebezinha, sabe? Pra guardar foto e tal. E aí, teve um dia, um domingo sagrado, que eu fui entrar no Instagram da minha filha. Acontece que a gente tinha um Faces de casal. Gente, porque era tanto amor, né? Era tanto amor e a gente, como a gente não tinha nada a esconder um do outro, as nossas redes sociais eram juntas. E aí, quando eu fui logar no Instagram da minha filha, apareceu que tava junto com o Facebook dele. Ai, Jó, como isso? Não me pergunte como! Pá, consegui entrar no Instagram dele. Eu pensei, bom, não queria invadir a privacidade de ninguém, mas como eu já tô aqui, vou dar uma olhadinha, né? Que não arranca pedaços. Arrancou. Olhei uma conversa, nada, olhei outra, nada, eu já tava feliz, né? Já tava cantando vitória. Falei, gente, esse homem é de Deus mesmo, gente, é presente do Senhor. Entrei na conversa dela. Pra quê? Gente, parecia que eu tava lendo 50 tons de cinzas. Uma loucura. Mas era uma loucura? Tipo assim, eu não tô falando de, tô falando besterol. Eu tô falando que eles narravam o que eles fazem, eles narravam o ato. Eu tava lendo aquilo, parecia que eu tava participando do momento íntimo deles, do casal. Tudo. Assim, detalhe por detalhe, uma coisa louca. Tinha o horário que o marido dela não ia estar em casa, que o boi não ia estar em casa pra ele ir lá. Ele saía no meio do expediente pra ir encontrar com ela, enquanto a otária aqui tava trabalhando. Só que peraí que ainda tem como piorar. Porque eu fui lá e liguei pro namorado dela, né? Pro cornão. Falei, oi, tudo bem? Boa noite, desculpa o horário. Ele, tá precisando de alguma coisa, tal? Falei, tô. Falei, tô precisando que a rapariga da sua mulher pare de dar pro meu marido. Coisa pouca assim que eu tava precisando, coisinha de... Contei pra ele tudo que rolava, sabe o que ele falou? Ah, Jó, pior que eu já desconfiava, menina. Oi! Gente, vocês estão entendendo? Ele terminou com ela por 2 dias. No terceiro eles já estavam juntos de novo. Meu, eu descobri que até nas festas de família, na casa da mãe dele, da minha sogra, eles se socavam no banheiro pra fazer as coisas particulares comigo lá. E outra, adivinha quem era o cara misterioso que ela foi no Grande M aquela vez e me deu o ticketzinho? Ora, se não era o meu marido? Gente, mano do céu, mas dissimulada, velho. Era um croque desse aqui, ó. Ai, quer saber da maior? Eles estão juntos até hoje. Separou 2 dias, voltou no terceiro e estão juntos até hoje, com 2 filhos. 2. O homem chega que não tá conseguindo passar nas portas direito, que o chifre não deixa. Eu tenho os meus chifres. Eu também, dependendo da porta, eu não passo, mas pelo menos eu tenho vergonha na cara, né? Eu ralei. Ele gostou de tomar as gaias. Mas também cada um com seus cada quais, né? Hoje eu vou fazer diferente porque simplesmente pingou uma história de um homem no meu e-mail. Na verdade não é nem uma história, é um relato. E eu vou ler aqui com vocês porque eu não vou passar raiva sozinha não, meus amores. Só o título é assim: escutei o conselho do meu amigo, traí minha mulher e agora eu tô com medo que ela descubra que ele console ela depois. Não sei nem se eu vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas vamos lá. Sou de cidade grande, bem de vida. Isso é importante ele falar aqui pra gente. Minha mulher é linda, loira, bundão de academia. Cheia de procedimentos estéticos, lipo, silicone, daquelas que atraem olhares. Tipo assim, loira, gata, linda. E traiu, Tiagão. Aí realmente, acaba que... Esse meu amigo conheci depois do casamento. A gente começou a ter uma sinergia, torcemos pro mesmo time, aquela grande camaradagem, né, meus amores? Mas ele é solteiro e tem fama de garanhão. E quando pinta outro homem másculo assim, preocupante. Depois de certo tempo de intimidade, ele começou a falar sobre trair. Gente, homem é uma coisa... depois que a gente pegou uma intimidade legal, a gente começou a ter uns assuntos mais de brother mesmo, trair a mulher, pular uma cerca. Vai me subindo uma coisa aqui, ó, bem por aqui. Aí ele falava pra mim que ele mesmo já traiu várias ex-mulheres dele e que elas nunca descobriram. Então, tipo assim, me parece que é um bom negócio, né?
nunca deu errado. Nenhuma mulher nunca descobriu uma traição, então assim, tá super tranquilo. Gente, alguém tem informação se todos os homens têm neurônio? Porque às vezes eu acabo achando que alguns, sabe assim, um ou outro veio sem nenhum. Aí ele começou a perguntar se eu nunca dei uma escapada. Eu sempre dizia que não, o que era verdade. Quantos aninhos tem um menino, né? Que assim, nunca traiu, foi só um amigo falar que, tipo quando você é adolescente, tá todo mundo bebendo, você vai lá e dá um gole. É assim não, rapaz, tem um marmanjo desse, um marmanjão desse. Não sei o que você tá esperando, Tiagão, ao mandar-me este e-mail, mas me irritou. Você me irritou hoje, ó, daí da sua casa, você conseguiu me irritar aqui. Eu nunca tinha traído a minha mulher, mas aí ele começou a falar que eu tinha que aproveitar a vida. E daí ele colocou aspas, né, no que o amigo dele falava. Tu vai ficar mesmo preso com uma só enquanto tem várias querendo um homem como você? Um homão destes, Tiagão, um grande homem como você? Peraí, né, tem pra todas, vamos dividir. Eu aposto a minha mãe que esse homem aqui tem menos de 1,70 e é cabeçudo e feio. Aí, próxima aspas. Se ela... Puta que pariu. Se ela te ama mesmo, nem vai desconfiar. Relaxa. E vamos para a última aspas. Se tu quiser meter fora, vírgula, mete. Só não pode deixar ela descobrir. Aí, beleza. Até aí, tava tranquilo pro nosso queridão. Tava de boas. Mas daí, mulheres, ele foi lá e fez. Seguiu o conselho do amigão dele. Do amigão, ó, do peito. Aí ele continuou. Aconteceu, pensei com a cabeça de baixo. Ele falou, fiquei com uma colega do trabalho. Eu tô falando, eu não te falo. Eu tenho a minha teoria com o mundo corporativo. Deve ter um dado em relação a isso. Tipo, 70% das traições acontece dentro do meio trabalhístico. 70% dos homens traem as mulheres com pessoas do trabalho. Deve ter um dado desse, eu tenho certeza absoluta. E não foi apenas essa vez. Meio que peguei gosto da coisa. Ele meio que pegou gosto da coisa de trair a mulher dele. Ele meio que... Foram e estão sendo várias vezes amiga do trabalho, mulher da academia e até garotas de programa. E também nem todas as traições foram com mulheres. Cara, esse aí meio que gostou mesmo da coisa da pulada de cerca, né? Ele meio que amou. Ele meio que adorou. Mas depois de algumas semanas, comecei a pensar que ele não queria que eu aproveitasse a vida. Ele queria que eu fizesse merda e pegasse ela depois. Matou a charada, Tiagão. Gente, dá só um minutinho que o nosso querido amigão aqui tá descobrindo como é que funciona os homens. Só um minutinho aqui pra gente que ele acabou de descobrir que geralmente os homens que incentivam a trair são os primeiros que dão em cima da mulher. E daí eu amo que tem essa história, né? De que a amizade de homem não tem falsidade, não tem, mil maravilhas. Amizade de homem, beleza, né? Deixa eles viverem nesse mundinho. Mas vamos seguir aqui. Nada aconteceu ainda, mas só o pensamento já tá me enlouquecendo. Quem mandou? Quem mandou você ir cheirar aonde não te chamaram? Você meio que traiu, você meio que amou trair, né? Sua mulher. Então meio que é as consequências, né? Meio que não tem muito o que fazer. E aí ele continuou, ele falou assim, mas o pensamento já tá me enlouquecendo porque se ela descobrir o que eu fiz, 3 pontinhos, eu vou perder. Lógico que vai, tá louco? Lógico, né? Ele só foi pensar nisso agora, gente. Gente do céu, não é possível. Só agora que ele foi se dar conta que se ela descobrir que ele traiu, ele vai perder ela. Boas ideias? Ah, entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim, porque se ela descobre o que eu fiz, eu vou perder. E talvez eu não perca pra um desconhecido, eu vou perder pra ele. É, talvez sim. Aí ele falou assim, eu já escutei ela antigamente dizendo a uma amiga que nunca perdoaria uma traição, mas que confiava muito em mim. Aí, tá vendo? Aí é isso que você dá em troca pra ela. Em troca da confiança dela, você vai lá e dá o quê? Gaia. Ai, meu Deus. Aí ele desfecha com o seguinte, ela não é dessas que faz barraco. Se ela descobre, ela simplesmente vai embora. E aí é que te pega, né, Tiagão? A cada dia que passa, ela vai ficando... A cada dia que passa, ela vai ficando cada vez mais gostosa. Isso aí é a justiça divina. Tô te falando. Quando um homem trai uma mulher, ela vai ficando cada vez mais gostosa. Isso aí tá na Bíblia, pô. Isso aí é uma coisa que... Justiça divina. E eu não consigo parar com as traições. Eu tô falando, gente. O homem não presta, não. Ele escreveu aqui pra mim. E eu não consigo parar com as traições. E tô com o cu na mão todo dia achando que qualquer hora a casa vai cair. Pois hoje, o horário que eu for dormir, eu vou dobrar os meus joelhos ao chão e eu vou pedir apenas uma coisa pra Deus. Deus, que a namorada desse homem descubra que ele tá traindo ela, em nome de Jesus, amém. Falando que o homem é bicho besta, com certeza, a hora que esse homem terminar com a mulher dele, o primeiro que vai dar em cima dela vai ser esse dito cujo que incentivou ele a trair. Gente, vai dar mais na cara que nariz. Bom, no mais, se você é loira, bundão de academia,
malhada, lipo, bem bonitona. Dá uma averiguada aí se seu marido não tá te traindo.